O tema da aula de hoje é ciclo trigonométrico. O que vem a ser um ciclo trigonométrico? Nada mais é do que uma circunferência de raio 1, raio unitário, inscrita num plano cartesiano. Então, ciclo trigonométrico, circunferência inscrita num plano cartesiano, sendo que tem o raio 1. Se é um plano cartesiano, então a gente sabe que primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Essa é a característica que a gente mantém na circunferência. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo, terceiro e quarto. Aqui é o 1 positivo, estou falando do x. Aqui é o 1 positivo, estou falando do y. Menos 1, estou falando do x negativo. E 1, estou falando do y. E menos 1, que eu estou falando do y negativo. Nessa circunferência, a gente distribui os ângulos nessa circunferência. Vamos falar em graus. Uma circunferência são 360 graus. Se ele é 360 e eu tenho 4 quadrantes, significa que eu dividi esse 360 em 4. Então, aqui é meu 0 grau, aqui 90, aqui 180, aqui 270. Se quiser trabalhar com pi radianos, o que a gente vai fazer? Aqui 0π, aqui π sobre 2, que é o 180 dividido por 2, aqui π e aqui 3π sobre 2. Tudo que você calcular em radianos, você pode raciocinar também em graus. Então, aqui 180 por 2, aqui é 180, já equivale, porque um π radiano equivale a 180 graus. E aqui, 3 vezes o 180 dividido por 2. 180 por 2, 90. 90 vezes 3, 270. Essa circunferência, quando a gente estiver falando de valores positivos, nós vamos trabalhar com sentido anti-horário. Quando a gente estiver falando em valores negativos, então a gente vai estar com sentido horário. Por exemplo, vamos colocar o ângulo, eu quero determinar π sobre 3 e menos 2π sobre 3 nessa circunferência. Se eu estou falando de 2π sobre 3, eu estou falando de 180 vezes 2 e dividido por 3. 120. Aqui, vamos pôr como se isso aqui fosse minha letra A, eu estou com valor positivo, e a minha letra B é com valor negativo. Se ele é positivo, ele vai dar a mesma coisa que 120 graus. Se ele vai dar 120 graus, a gente já sabe que é positivo, anti-horário. Se até aqui é 90, então aproximadamente o meu arco vai estar aqui. 2π sobre 3. Ah, mas e quando a gente está falando dele negativo? O que muda? É o local que ele está na circunferência. Então, o 120 continua a mesma coisa, porque 2π sobre 3
é, né, a mesma coisa, a gente está falando de 120 graus. Se aqui continua sendo meu zero, se eu quero colocar menos 2π sobre 3, 120 graus negativo, isso aqui é igual a 120, se ele é negativo, o sentido agora é horário. Então daqui até aqui é 90, então ele vai estar aproximadamente aqui. Então aqui seria menos 2π sobre 3. Quando nós dividimos a circunferência e eu dividir em quadrante, se eu virar e falar assim, ó, primeiro quadrante de quanto até quanto, segundo quadrante, terceiro quadrante, eu tenho que lembrar que 0π é π sobre 2. Π. Esses aqui não estão em quadrante algum. Por quê? Porque eles estão no eixo, tá? Então eles não estão no quadrante. O quadrante vai acima, maior que 0, menor que 90. Maior que 90, menor que 180. Então isso a gente sempre respeita. Isso aqui não está nos quadrantes. Aproveitando essa circunferência, a gente vai falar também de arcos côngruos. O que é arcos côngruos? Os arcos côngruos é porque, na verdade, a gente não trabalha só com 360 graus. A gente não vai trabalhar só com 360. Os ângulos podem ser maiores do que isso. Para isso, vamos imaginar que isso aqui é uma praça. Nessa praça, alguém foi muito gente boa e aproveitou que ela era uma circunferência e colocou os graus certinhos. 1, 2, 3, 4. Começou do 0, 1, 2, 3, chegou no 360. Aí, a pessoa que vai andar nessa praça, ela não gosta de falar em voltas. Ela gosta de falar assim, eu andei tantos graus, eu andei tantos graus. Se ela virar e falar assim, eu andei 720 graus, o que a gente vai ver na praça? Se a praça tem 360, se eu fizer 360 de novo, então ela deu uma volta, parou no 360. Começou no 0 e parou no 160. O 0 e o 360 são arcos côngruos. Por quê? Eles param no mesmo local na circunferência. Então ela começa no 0, dá a volta na praça e volta. 360 graus. Aí o que ela faz? Não, uma volta só é muito pouco. Ela quer dar outra volta. Então agora ela estaria o quê? No 120 graus. Isso são arcos côngruos. Para a gente poder determinar como que a gente determina, na verdade eu poderia pegar aqui e falar o quê? Eu pego 720 dividido por 360. O que significa aqui? A parte, meu quociente, são as voltas completas que a pessoa deu. Então, nesse caso aqui, ele deu 2 voltas completas. Ah, mas a pessoa não quis andar 720. Nesse dia ela está mais cansada. Ela andou só 420. Então, o que ela fez? Ela deu uma volta completa e parou em qual grau? 60. Então, ela deu a volta completa, virou e falou assim, ó, eu vou parar, cansei. Ela parou aqui. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 420 graus. Tanto pode ser medido em graus como em π radianos. Então, a pessoa vira para você e fala assim, hoje eu andei 17π sobre 4. Para facilitar o meu raciocínio, o que eu vou fazer? Se é 17 sobre 4, primeiro eu vou preocupar com as voltas completas. Qual que é o múltiplo de 4? O maior múltiplo de 4 menor que 17? 16. Então, isso aqui pode ser escrito como o quê? 16π sobre 4 mais π sobre 4. Vai dar 16. 16π sobre 4 é 4π mais π sobre 4. Então, presta atenção. 4π. Então, ela andou 1, 2, ela faz 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, ela vai parar aqui.
é a parte inteira. E esse π sobre 4? Isso aqui não é meu π? Ela pegou aqui e foi lá e dividiu o π em 4 pedaços. Então, o que ele fez? Ela vai fazer 1π sobre 4. Então, se aqui era π sobre 2, aqui vai ser o π sobre 4. Ah, professor, eu detesto trabalhar com π, eu gosto com graus. O graus é mais prático, por quê? Porque graus a gente está acostumado a trabalhar com 360. Beleza, você vai virar e falar assim, vai pegar o 180, dividir por 4 e multiplicar por 17. E depois fazer essa divisão. Você vai achar a mesma coisa. Esse mesmo valor, se eu quisesse trabalhar com ele negativo, qual que é a diferença? Ele aqui, tá? Quando eu trabalho com valor positivo, as voltas completas terminam aqui. Quando eu trabalho com valor negativo, 4 voltas completas, menos 4 voltas completas. Então, seria aqui. Por quê? Porque eu estou contando daqui para cá. Uma volta, 2, 3. Então, esse aqui que a gente vai contar, tá? Aqui, quando a gente está falando de positivo, daqui para cá. Então, isso que a gente vai trabalhar em termos de círculo trigonométrico. Se você consegue localizar na circunferência, na hora que a gente for abordar seno, cosseno, isso aqui estando bem ciente para vocês, vai facilitar os próximos conceitos. Espero que vocês tenham gostado e que dá mais uma estudadinha para a gente depois poder voltar nos exercícios dessa matéria.